Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Alô, minha galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento e essa semana a gente conseguiu manter aí a sequência, né? Tivemos episódio semana passada, estamos de volta aqui essa semana também, sempre com muita alegria, agradecendo a você que está seguindo a gente aí, @EuriBenevento, você que está inscrito no canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, youtube.com/EuriBenevento. Você que está ouvindo pelo Spotify também, seja muito bem-vindo aqui ao Terça Nobre, diretamente dos estúdios Pode Vir, o lugar que você vai fazer o seu podcast. Fica tranquilo que ao longo do programa eu vou explicar melhor também como funciona. Nosso amigo Anderson pilotando a nave-mãe. Digas com quem tu, Anderson, que eu direi quem tu és. E agora temos ela, Selena, ela voltou. Voltei. Tudo bem? Você tá engraçado. Você gostou? Hoje, né? Engraçadinho? Gostei. É que essa foi o seguinte, a gente tava ouvindo aqui o Café com Bobagem, tava na Top FM. E aí uma amiga tava lá, Vivi Peterson, e aí ela falou, salve pro Euri. Aí o Euri e o Anderson estão ouvindo o programa, que a gente tava aqui prestes a gravar o Terça Nobre, e aí ele mandou esse salve, aí falou, digas com quem tu, Anderson, que eu direi quem tu és. Eu gostei. E aí pegou legal, né? Eu gostei. E você, tá bem? Tô bem cansada. Bem cansado? Mas eu tô bem feliz também. É. E você? Tô bem também. Semana trash, semana boa? Como é que tá o jeitinho da semana? Semana pesadinha. É? Pesadinha de trabalho, de correria também, de Palmeiras. Ai, Triste por causa do Palmeiras. Verdade. É porque a gente tá gravando esse programa antes de acontecer a final da Libertadores. Então não sei, pode ser que eu esteja feliz. O jogo? Tem um jogo então, hoje. Tem um jogo hoje, mas aqui nessa semana vai ter a final da Libertadores. A gente tá gravando e o programa vai pro ar depois. É verdade. Então, pode ser que eu esteja feliz. Vai tá. Tomara. No fim de ano tá todo mundo muito tenso, né? Assim, Não é? Independente de time, independente de trabalho, independente de trabalho. Trabalho geralmente é o problema do final do ano de todo mundo, né? Todo mundo tenso, querendo atropelar uns aos outros. Então, eu acho que E a gente tava com o Mercúrio retrógrado esse mês todo. Uhum. Eu até falei para Mercúrio, eu tive um papo com o Mercúrio, falei até que você me deixou de boa neste ciclo, né? Eu só fiquei doente 22 dias, mas... Só. Não, foi ótimo. Perto Pouco, do que ele né? costuma fazer comigo. Ele foi muito mãe. Doente assim. 22 dias, é foda. Doente, antibiótico. Caramba. E aí ele foi muito mãe, assim, o Mercúrio retrógrado esse mês. Porque eu já passei perrengue, assim. Eu lembro de uma vez que eu fui para o apartamento da praia, meu filho, ele era pequeno, ele pegou até trauma de até areia no conduíte pra gente passar a renovação dos fios da TV a cabo. Ou seja, chega o cara pra fazer a instalação da TV a cabo e ele fala, olha, eu não vou poder fazer. Por quê? Porque tem areia da praia no conduíte. Você tem que chamar o outro. Assim, cada coisa que a gente fazia dava tudo errado. Tudo. A gente perdia o bonde, a gente perdia... Nossa, até quase insolação o Zac teve. Caramba. Olha, tudo. E aquele Mercúrio ficou na história. Então, quando eu falo pra ele assim, filho, o Mercúrio vai ficar retrógrado do dia 4. Não acredito, mãe, que agora já é mocinho, Ele já fica em choque. Ele já fica em choque. E aí, agora ele cantou pra subir, graças a Deus. Aí volta só ano que vem. De 4 em 4 meses mesmo. Ele 4 vezes por ano, retrógrado. Putz. Por isso que todo mundo fala tanto disso, né? Tanto que a gente tá na lua nova agora, já não vai mais ser quando o programa for ao ar. Mas a lua nova... você pode pedir coisas, né? Certo. E ela tá em Escorpião, é muito melhor ainda para pedir coisas. O lance é que não podia pedir nos 2 primeiros dias porque Mercúrio estava retrógrado. Aí então, o que você o pedisse demônio. ia ser o cão. Olha o que é. Que loucura, né? Na semana passada, o episódio passado, a gente fez o episódio número 2 da 8ª temporada. E eu falei sobre relacionamentos falidos e também a vida como ela é, né? Falando sobre... puxando um braço daquele episódio que a gente fez sobre as peças que a saudade prega, e aí na sequência falando sobre isso, sobre relacionamentos que às vezes as pessoas elas se gostam, querem ficar junto, mas elas não realmente conviveram o suficiente para entender quem era a pessoa, e aí depois vai morar junto, vai casar, e aí conhece a pessoa assim, né, da pior maneira possível, na convivência, aí começa a falar, putz, eu acho que não era bem isso que eu esperava. Ou então quando as pessoas querem mudar as outras... Ou quando você também tem aquela questão de o seu sentimento ser confundido com o ego, né? Então você
Você tá triste porque você perdeu uma pessoa que terminou o relacionamento, ou você tá com o ego ferido porque você parou de ser o escolhido? É tudo Então a assim gente mesmo. fala sobre isso, né? Que é muito... É difícil saber isso, né? Tipo assim, você tá triste porque você terminou um relacionamento, ou você tá com o ego ferido? Tem Como que a muitas pessoa duas detecta coisas. isso, né? Quando as minhas consulentes, hoje com mais maturidade, porque eu já fui aquela que tive o ego ferido há muito tempo atrás, não sabia identificar esse momento. Então, mas é muito difícil de identificar, Hoje, né? véia, já consigo. Então eu pego as pessoas que são mais jovens e que estão passando por isso, e eu falo, vamos respirar, tipo, vamos respirar no saco, já viu que a gente consegue? assim. Respira. Por quê? Porque essa confusão, ela faz com que pessoas adiem términos para não passar por essa dor. Por esse luto, né? Ele é meio luto, meio abstinência, meio ego ferido, meio que você vai contar para seus amigos. Também tem isso, né? Tipo aquela, putz, é um ritual, né? Você sentar e ter que contar, e aí fracassei, perdi. Perder, ou você perde, ou se você é aquele que termina, você fracassou. Porque você escolheu a pessoa errada, de qualquer forma é ego. Entendi. A minha avó dizia que só depois de comer 1 quilo de sal com a pessoa, você sabia quem ela era. Mas não é assim, é comer 1 quilo de sal mesmo, porque coloca bem pouquinho na comida e isso dura muito tempo Demora, com um né? casal, ela dizia. Eu já tenho minhas dúvidas, eu acho que dá pra gente comer bem meio oceano aí, pra gente conhecer algumas pessoas. Demora, né? Algumas demoram mais. Não, e é muito louco isso, essa questão assim de você saber detectar se é ego ferido ou se é realmente tristeza. E apareceu pra mim no Instagram também, eu vejo muito essas coisas no Instagram. E aí era uma postagem que dizia assim, né? Falava, calma, isso que você tá sentindo não é dor de amor, é ego ferido. Aí vai explicando que geralmente quando a pessoa tá mais tempo sozinha, né? Então ela tá com um nível de carência mais absurdo, né? Mais hard ali. Então qualquer coisinha que vem já preenche um vazio. E aí a pessoa, por ter aquele vazio preenchido, ela começa a achar que aquilo é o que ela precisava. Que é o suficiente, que de repente, agora eu tô sentindo amor, é isso que eu queria ter e tal. Aí quando perde aquela coisa que tava preenchendo o vazio, aí bate o desespero e tal. Mas na verdade a pessoa só substituiu uma situação na vida dela. Então ela não tá sabendo lidar com isso. Eu sempre pergunto assim, quem tá apaixonado é a sua carência ou você? Eu pergunto logo no começo da relação, já sou o balde de água fria da vida. E aí elas me começam a pensar, né? E eu digo assim, é simples da gente saber. Para você saber se é você que está apaixonado, essa pessoa tem que caber no seu plano e caber na sua prioridade. Se você está se espremendo, a coisa já está errada. Se você está tendo que fazer concessões, não é que a gente nunca possa fazer concessão, mas aquelas malignas. Quando já começa assim, é complicado, né? É complicado. Agora, se você vai no mercado com fome, você vai trazer o dobro das compras, não é assim? Tudo que você vê, você vai querer, porque qualquer coisa parece que vai matar sua uma fome, delícia, né? Você nem gosta daquele salgadinho de isopor. Você traz. Agora, se você janta antes de sair de casa, você só vai trazer produto de limpeza. Já comprei uma caixa de sucrilhos à toa. Pois é, coisa que você não gosta. Aveia, tem uma caixa de aveia lá em casa que deve ter vencido já, porque eu comprei na loucura. E aí eu falei, vou comer isso aqui com banana, tá ligado? Eu comi Na hora da vontade. comi um dia. Vou Então, escolar. e assim também o amor. Você aceita qualquer estrupício. Qualquer estrupício é por quê? Porque você está com fome. Só que um dia a fome passa. E aí? Um dia você olha aquela pessoa, ao invés de preencher o seu silêncio, ela começou a fazer um barulho ensurdecedor. Porque ela começa a conversar com um lado de você que desperta a sua sombra. Que te incomoda. Então, no começo tudo é luz, né? Toda vassoura varre bem no começo. Aí, daqui a pouco, quando a sua sombra começa a brotar, é o sinal de alerta. Aí a gente tem o sinal de alerta chegando. É muito complicado se relacionar. Quem fala que é fácil deve ser o povo do Eu nem vou falar o que eu pensei, mas deve ser o povo do relax aí, relax no último grau, porque não é fácil. Relacionamento não é fácil. Ou você cede total e se anula, ou você acaba com a vida do outro dominando e o outro se anula, e de qualquer forma aquilo fica tóxico para um dos lados. E quando você tem que forçar pra caber, pra fazer parte, não é legal, né? Que nem você falou agora. E aí, às vezes, acontece isso. Tipo, a gente percebe que quando a pessoa tá apaixonada, né? Todo mundo, né? Nós, quando a gente tá gostando de alguém, a gente fica meio cego pra algumas coisas. Tipo, a gente não percebe tudo. E aí começa a aceitar qualquer coisa, né? Basicamente. E depois, quando a ficha começa a cair, você começa a perceber,
Aí você começa a falar, putz, eu não gosto disso, como é que eu vou falar agora que eu não gosto disso, sendo que já fez várias vezes e eu não reclamei? E aí eu acho que é onde mora as tretas, né? Quando a gente começa as tretas, mas você nunca reclamou disso, agora vai reclamar? Porque quando passa a paixão, que é 1 ano e 8 meses mais ou menos, você começa a ver a pessoa como ela é. Começa a ver Porque a verdadeira. troca lá os posicionamentos dos lugares do cérebro que você enxerga a pessoa, entende? Então, a irrigação ali das dopaminas da vida, dos gabas, do não sei o que, ela muda tudo. E aí a pessoa como ela é, que é 1 quilo de sal, que a vovó dizia. O quilo de sal, na verdade, é o quê? Você comprou 1 quilo de sal, colocou no potinho e vai usando ele até acabar isso. Quanto tempo leva para você gastar 1 quilo de sal? Nossa, demora muito tempo, né? É muito. Chega a demorar ano, né? Dependendo. Eu que ponho pouco sal na comida, demora bastante. Mas é como se fosse uma metáfora do vamos entender as coisas da forma... Agora, eu tava vendo uma coisa esses dias, porque eu tô me modernizando com essa história de amor. Eu já fui muito assim como você, Uri. Eu já te falei isso 1 milhão de vezes aqui. Sim. É uma confissão aí Eu não que sei eu se faço. isso é bom. Pois é, pra mim não foi bom. Sim. Por quê? Porque eu também não soube moderar. Eu sou uma pessoa exagerada. Eu sou muito exagerada. Então, eu não soube moderar e a minha falta de moderação, ela fez com que o meu romantismo se tornasse a maior cilada da minha vida. A paixão é a forma como eu conduzo as coisas. Aí, o que eu fiz? Eu gelei pro extremo oposto. Falei, isso não é pra ser assim, vai ser assim. Também porque não quero meio mais. termo eu não quero. Entendeu? A pessoa é tão nuts que meio termo ela não quer. Entendeu? Entendi. Por aí você já percebe o gênio de cão. E aí, foi como as coisas foram mudando. E esses dias eu vi... Gênio de cão é foda. Eu acho que eu tenho um gênio Maravilhoso. difícil. Eu acho. Mas É continua. muito louco, né? Esse povo, eu tenho um gênio tão fácil. Eu sou tão legal. Pergunta pros outros, né? Eu li uma frase que eu não sei o que eu acho daquilo. E eu preciso processar. Isso vai virar uma teoria da conspiração na minha cabeça. Se você... se terminaram com você... É pros homens a frase. Tá. Se terminaram com você para ter paz... Não. Se terminou com você, não porque se apaixonou por outra pessoa, mas para ter paz, você fracassou como homem. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei assim, então os relacionamentos, eles só acabam... Vamos fazer uma lista. Porque você se apaixona por outra pessoa, então significa que essa pessoa podia ser muito show de bola. Mas aí a vida trouxe uma coisa dessa e aquela pessoa é legal. Ou, por que termina? Porque você enjoa? Porque você muda de país. Então, ninguém fracassou ali, né? Agora, se você prefere ficar sozinho do que com aquela pessoa, o que você acha disso? Me ajuda. Anderson, me ajuda também, vai. Terminou pra ter paz, é embaçado. Mas aí eu não acho... É difícil, Mano, é difícil muito falar. difícil. Porque você falar que fracassou, porque... Que nem tem gente que fala assim, se não for pra causar, eu nem vou. Tipo isso, né? Aquela coisa, se não for pra causar, eu não saio de casa. Aí como tem aquelas coisas, né, que você falou que era pros homens, mas tem aquelas frases, né? Fé nas malucas, fé nas surtadas. Quando aquela mina que é ciumenta mesmo, que pega no pé, que vai atrás do cara. E aí, tipo assim, por mais que goste, tá tirando a paz também, que às vezes o cara nem tá fazendo nada e ela tá com ciúme do vento. E aí, antes do quilo de sal, isso é aceitável. Depois do quilo de sal, isso passa a ser o barulho. Então, aí é isso. Por isso que eu tô falando. Aí qual que é o sentido do cara não dar paz? Dele ser ciumento também? Ou dele pegar no pé? Como que seria essa paz? Eu preciso que você me ajude que a ela destrinchar. precisa. Porque eu já terminei relação para ter paz. Por muitas vezes eu terminei por outros motivos, mas para ter paz, isso já aconteceu 2 vezes na minha vida. E isso agora conversou comigo. Então, assim, com que tipo de pessoa eu tava, ou que tipo de pessoa maléfica eu sou, que eu talvez não tenha tanta tolerância para certas coisas, porque também é fácil falar do outro, né? Sim, que nem você falou, a visão que outras pessoas têm de você. Você se acha legal, eu sou legal pra caramba. Mas e as pessoas que convivem com você, será que elas te acham legal? Será que eu gostam de você? me tornei uma como pessoa você? intolerante? Por quê? Sim. Porque sim, teve um lá que eu terminei, porque a pessoa, quando era contrariada, por exemplo, eu lembro como se fosse eu estava comendo uma esfirra, tacava a esfirra no meio da mesa. É uma pessoa equilibrada? Aí é foda. Não.
Então, Ou quer controlar o tipo de roupa que você vai usar. E aí você vira pro lado, eu tenho muita mania, eu tenho vergonha até um pouco disso, de ficar catatônica, olhando para um lado, pensando nas contas que eu tenho que pagar, pensando nas coisas da minha vida, mas direto no metrô eu me pegava olhando pro bilau de alguém, porque assim, você tá nessa altura, sentada, tem um cara de pé, aí você olha nessa direção, o problema era o ângulo, e eu sou baixinha. Então, eu acho que muitos caras ficaram pensando, gente, eu sou... tá manjando eu aqui. sou o pau de mel aqui desse metrô. Excelente. Eu tenho esse problema. Pode falar isso? Já falou? E aí eu fico... Eu tenho preguiça de editar, Fia. Não fala muito. Não, você edita. Você põe um pi, pra ficar charmoso. E eu tenho essa coisa. E eu já tive namorado que arrumava confusão porque eu estava olhando para um canto. Então, se coincidisse de ser uma criança correndo... Legal. Ok. Se coincidisse de ser o bilau mole de alguém igual no metrô, dava uma confusão. De arrastar cadeira de restaurante, de sair... Ciúme possessivo, né? Aí sim, eu entendo que eu estava certa. Mas aí eu fiquei pensando até que ponto eu também não estou intolerante. Deu um motivo, alguma coisa. Não, nesse caso não. Mas já teve casos de eu ter pouca paciência. Sim. Porque assim, geralmente quando você está conhecendo alguém... No começo, às vezes a pessoa não demonstra tudo, mas mesmo que a pessoa tenta ser o mais perfeita possível, sempre escapa alguma coisa ou outra, assim, muito no começo. Então, tipo, você tem alguns indícios, alguns... Tem sinais, né? Alguns sinais, entendeu? Aí você às vezes ignora, você até percebe, mas você fala, não... Mas depois isso se potencializa e, assim, no fundo você sabia, né? Você pega algumas coisinhas, mas não tem como. Aqui, né, a gente fala, o pessoal fala muito dessa questão de reality show, né? Porque já faz tempo que é uma coisa consolidada no Brasil, outros países, mas no Brasil, né, mais de 20 anos que tem reality show, tem Big Brother, Fazenda, tem um monte. Tem gente que odeia, tem gente que gosta, mas nessa questão do reality show que as pessoas falam muito, pô, ninguém consegue ser personagem o tempo todo. Então, por mais que a pessoa queira bancar, eu sou toda certinha, eu sou todo certinho, eu sou correto, chega um momento que não dá, a máscara cai, a pessoa não consegue ficar o tempo todo. E é o que é a nossa vida mesmo. Tipo assim, por mais que você tente, em algum momento vai escapar um pouquinho do seu cão, né, como você disse. E né? devem ser uns esculápios que vão pra esses realities, né? Porque não dura 3 meses o personagem. Então. Eu já tive porque pessoas tem gente que é anos, 2 anos, você achava que era um deus grego. Sim. Então, são bem fuleirinhos, né? São fracos no personagem? Fraco no personagem. Entendi. Mas é foda também, porque assim, que a gente já falou aqui no programa sobre a gente ter certos personagens, né, pro trabalho, pros amigos. Então, assim, no fundo, a gente tem um certo personagemzinho, né? A gente cria ali uma... Não que isso seja consciente, mas no fundo você começa a seguir uma linha, né? Eu tive um relacionamento aí que a pessoa me tirava do sério num grau, assim, fora do comum. E eu sempre fui muito doce com pessoas doces comigo. Então, eu nunca vou xingar você primeiro. Mas se eu tiver que xingar você, eu vou xingar. Certo. Mas nunca vai ser primeiro, porque minha avó, sempre minha família, meus referenciais de vida, ela falava assim, é preferível ser a vítima do que o carrasco. Ela era canceriana, eu também, a gente não sabe lidar com culpa. Entendi. Sabe? Eu sou aquela que se eu for ríspida com você, eu vou descer, eu vou subir de volta, vou bater aqui na porta, vou falar, Yuri, eu acho que eu não te dei um tchau decente. Sabe? E aí eu aprendi isso e também sinto isso no coração. E eu não sei por que eu tô falando isso. Mas espera, volta na última coisa que você falou, que é importante. Imita sua avó falando pra você aquilo que ela falou. Não, porque ela falava espanhol. Você imitou sua avó uma vez aqui, ficou engraçado. Ela é uma graça. Mas só queria entender por que eu cheguei nisso, do vítima... Ele me tirava do sério. E eu trato todo mundo bem. E ele dizia assim, por que você fala desse jeito com todo mundo e só comigo você é grossa? E aí eu não entendia por que ele não entendia que eu falava que eu dava essa resposta. Eu falava, mas você me trata da maneira que essas pessoas me tratam? Entendi. Você tem essa doçura, essa reverência. Mas ninguém convive 24 horas por dia com você. E eu digo, então ótimo, se você serve para meu amigo. Se você tivesse que casar comigo, você teria que agir como uma pessoa que vive 24 horas por dia e sabe condicionar as palavras, assim como eu condiciono com você. Não muito, eu falei, claro. Mas é uma coisa a se pensar. Você trata muito melhor as pessoas da rua, mas calma. Eu trato muito melhor as pessoas de dentro da minha casa do que as da rua. Sim. Só que nesse caso, por quê? Por que eu tenho que ser fofa com uma pessoa que não é fofa comigo? Essa comparação indevida.
Se ele tá te tratando mal, você vai tratar bem pra quê? Não. Mas não tratando mal, mas que não é do jeito que você esperava. Sabe, uma pessoa que pega e esfrega uma verdade na sua cara. Verdades que não foram solicitadas. Pesado. Isso é muito ruim. Chato, né? É que nem eu falo da pessoa cometer o sincericídio, né? Né? Toda hora, eu falo mesmo. Tão cafona. Não, eu falo mesmo, enfia no... Né? É. Porque assim, eu não te pedi, não te perguntei, não vem cagar a regra pra cima de mim, tipo... Então, eu acho que é legal quando a pessoa não tem medo de dizer as coisas, mas eu acho que também tem certos momentos que você precisa segurar. Entendeu? Porque assim, se realmente... Tudo bem, às vezes você quer falar uma coisa. Só que, mano, você pesa o clima, você pesa o ambiente. E às vezes não tem necessidade. Beleza, você falou aquilo, aí você se sente leve, você deixa o peso com quem você falou. E é super inconveniente, entendeu? Essa pessoa tinha mania de falar as coisas e depois ir dormir. Né? Deixava leve, né? Super, mas pesa o dormia clima. 14 horas seguidas, assim, ó. Com aquela leveza de, eu consegui lacrar. É. E aí a pessoa, depois que você vira a cara pra ela quer ter uma DR e depois que dormiu 14 horas, quer ter uma DR, só que você não dormiu nenhuma hora, porque você ficou fritando de ódio. Ficou então, remoendo aquela situação. Não vai falar comigo. Sim. Então isso virava uma bola de neve. Por isso que eu falo, relacionamentos, cada um tem um tipo de perfil. Uhum. Mas eu fico muito pensativa sobre isso quando a gente termina uma relação para ter paz. Pesado, né? Ou isso é muito maduro, ou isso é muito difícil. Tirar o pé de uma relação tóxica, né? Talvez. É. Porque paz, né? Você fala paz é um negócio bem pesado. Você fala, caramba, pra pessoa precisar de paz é porque ela devia estar num lugar bem... Tipo assim, porque que desculpa que o cara vai dar, vamos supor que seja um homem, né, que vai dar pros amigos de falar assim, olha, terminou comigo e não tá com ninguém, tá sozinha. Aí o homem já começa a entrar naquela pira, tipo, qual é a desculpa que eu vou dar pra essa falência? Eu falo a questão eu falo do universo masculino por causa do ego, né, que vocês têm. Sim. A mulher, ela é mais, passa mais vergonha, eu acho, com mais facilidade. Entendi. Não sei. Se eu tô certa. Também não sei. Não tenho tanta propriedade pra falar. Pra falar disso. Que bom, então você não passou tanta vergonha assim. Não, eu passei, mas é que eu não consigo dizer que a mulher passa mais vergonha que o homem. Porque eu já passei vergonha pra caramba também. Então, tipo, eu tô falando, é difícil dizer, né? É o que a gente tá falando agora. Você tem o seu ponto de vista por ser mulher e por ter passado por outras coisas. E eu acho que tem ainda um plus porque você é mãe, né? E aí também tem esse certo preconceito que às vezes uma mulher tá interessada num cara, e ele até tá interessado, mas aí quando ele descobre que ela é mãe, o cara sai fora, né? Tipo, sim, você entendeu? sim. Então acaba sendo mais difícil dependendo da situação também, né? Porque eu acho que isso aí é opinião pura, posso estar completamente errado. Mas, por exemplo, às vezes tem aquele cara, o cara que pega o bebezão pra passear, pega o filhinho dele, aí tem mulher que acha bonito, ai, que bonitinho, ele já tem filho. Agora, quando é o contrário, quando é mulher que tem filho, tem cara que sai fora. Tem cara que sai com o filho pra paquerar. Entendeu? E aí tem cara que vê mulher com filho e o cara desiste. Isso né? Tá uma vergonha, né, Eurico? Mas isso acontece, É lógico, né? mas tá uma vergonha, porque no National Geographic as fêmeas, elas gostam de homens que possam prover e que possam cuidar. Então elas vão gostar do cara que tá com o bebezinho no carrinho, porque ele é um possível provedor. Certo. E elas querem possivelmente virar o chifre da mulher dele. Já começa tipo o isso. erro. Depois o homem foge de mulher que tem filho, ou seja, ele ainda é filho. Né? Se meu filho não é bem homem, né? nasceu, lembra? Eu ainda sou um filho. Essa música Maravilhosa essa música. Ira. Eu tô meio revoltada hoje, assim. Tá. Você tá sentindo essa tensão? Não, por enquanto não. Mas sabe uma coisa que eu queria falar? Porque assim, faz tempo que a gente não gira o botão aleatório do Terça Nobre. Vamos girar o botão aleatório? Vamos. Que eu falei vários, você ficou até tonta, né? Eu fico aqui Então, direto. Girando o botão aleatório do Terça Nobre. Pegar a Seleninha de surpresa agora. Ah, não. Vai entrar agora aqui a pegadinha do Gugu na minha casa, brincadeira. Mas é sério, eu queria fazer umas perguntas pra você sobre os paranormais. Será que pode? Pode. Paranormal pode. Pode mesmo. Não é que eu falei a vida de Selena, você já ficou em choque, né? Falou, cara, vai falar da minha vida. Nem eu quero saber mais da minha vida, já desisti. Mas é porque é o seguinte, esses dias eu peguei pra assistir, né? Só pra quem não sabe, pra quem tá assistindo o Terça Nobre ou ouvindo pelo Spotify, a Selena participou do Os Paranormais, né, no SBT, que foi um reality show apresentado pelo Celso Portiolli dentro do Domingo Legal. Foi 2014, né? E aí, a Selena ficou em segundo lugar,
primeiro lugar ficou o Edu Scarfon, que é o CEO lá da Astral TV, que a gente tem programa lá, a Selena tem programa lá, eu também tenho, que é o nosso Desiludidos Futebol Clube. O programa dela tá dentro da Madrugada Astral. O Edu, uma grande pessoa também, gente fina. Já convidei ele para vir aqui, mas aqui na correria ele não consegue, né? Uma hora vamos conseguir trazer ele aqui. E a Selena ficou em segundo, mas a Selena também teve um desempenho maravilhoso. Que era um programa, um reality show também, mas é um reality diferente desses que a gente fala de Big Brother, de Fazenda. Era um reality diferente e focado nessa questão da paranormalidade. Então tinha algumas coisas que eles tinham que fazer, alguns desafios, né? Tô explicando que tem gente que não sabe, não assistiu, né? E a Selena participou, ficou em segundo, e teve vários momentos, assim, que eu achei que você foi, nossa, muito forte. E eu nunca tinha assistido, olha que loucura. Eu já tinha ouvido falar dos Paranormais, eu vi alguns trechos, mas assistir inteiro, eu nunca tinha assistido. Aí esses dias eu tava em casa e falei, meu caramba, né? Eu falo tanto com a Selena sobre isso, e, né, pô, vou assistir pra eu entender melhor como foi. Aí eu foquei mais nas partes que você aparecia. Confesso, toda vez que era outras coisas eu pulava, eu ia só pra parte que você tava. Aí eu ficava vendo a parte que você tava e a parte que o Edu tava também, porque como eu conheço o Edu, eu conheço algum dos outros também, mas de vista, assim, de amizade, de conversar, de bater papo. É mais a Selena e um pouquinho o Edu também. O Edu é mais difícil porque é correria, né? Mas a Selena a gente conversa mais. Você participou aqui. Hoje é o episódio de número 15 que você tá aqui. 15 vezes Selena Fortuna. Olha só. Acredita? Que louco, gente. Que delícia. Tá vendo? Já é raiz. Foram 15 noites que eu saí da minha casa e voltei me sentindo mais feliz. Ah, que delícia. Você sabe que eu gosto de estar aqui. Já te falei. Obrigado, fico feliz. E aí eu fui assistir, né? E aí eu vi, assim, uma das que me marcou, que eu achei bonito, assim, que foi aquela que você... Aquele momento que você teve que descobrir qual moça que tava grávida. E aí eu achei muito louco ela falando de você depois, que ela falou assim, meu, na hora que ela pegou na minha mão, eu senti uma coisa muito forte vindo dela. E é bonito o jeito que você fala com ela, você fala de um jeito muito, muito genuíno, assim, sabe? Qual a palavra que eu poderia usar? Um jeito afetuoso, assim, uma coisa bem carinho, né? Carinhosa. E aí, sim, você teve pouco contato com ela, mas já foi o suficiente pra ela ter uma admiração por você, assim. Um pouco que você falou com ela e pegou na mão dela, ela ficou super admirada por você, assim, depois. Os Paranormais, foi um processo de borboleta na minha vida, assim. Porque eu vivia um relacionamento tóxico, né, na época. Mas era ultra tóxico e ou eu saía daquilo e me reconhecia como pessoa no mundo, ou eu ia morrer, sabe? Morrer no sentido de morrer pra vida, sei lá, ter uma depressão, né? Que nem combina comigo, que eu não sou esse tipo. E ele veio muito a calhar, porque na verdade ele foi uma revelação de quem eu era pela ótica dos outros e não pela ótica do ser tóxico, porque você vai acreditando no que a pessoa te diz, né? Sim, sim. Você vai acreditando e você vai mudando, você vai fazendo um twist no seu eu. E quando eu chego lá, as pessoas gostam de mim. E aí, quando eu saio na rua, todo mundo quer tirar foto comigo. E eu me escondia, assim, e eu falava, mas o que tá acontecendo? E aí, eu até te contei isso, né? Ele toma um porre um dia e diz assim, você tá realizando um sonho que era meu. E eu nem vou entrar em detalhes sobre isso, mas o fato é que aquilo mexeu demais com o carinho que as pessoas me davam. Que nem essa moça, ela sentiu, e eu era muito carinhada por todo mundo lá dentro. Todas as pessoas que eu me relacionava nas provas, menos a equipe do 7º Círculo do Inferno, que sempre tem, né? Quando você trabalha alguma coisa, sempre tem a Ariranha número 1, a Ariranha número 2, nesse caso tinha 3. Então, que eram concorrentes e eram cuzões. Uma não era, uma era meio que uma... Em tese, ela seria como se fosse uma organizadora ali dos Paranormais. E óbvio que a essa altura, quem conhecer a história já vai saber. E a gente tinha 2 das participantes também. Então... Então, todo lugar que a gente vai tem sempre isso. Sempre tem um FDP. Mas as outras pessoas e tudo que aconteceu ali... eu me lembro a prova da grávida foi uma coisa que... Todas elas foram muito carinhosas, assim... O que acontecia. Eu lembro do piloto que as pessoas mandavam mensagem e falavam assim, quando você falou ele, parecia gol de Copa do Mundo aqui em casa. Porque eles já tinham criado os seus favoritos. Ah, entendi. Né, A galera tava torcendo mesmo, assim, né? Isso, eles já tinham feito as suas chaves de favoritos para ganhar. Então, assim, eles se reuniam de fim de semana para assistir. Para ver isso. Foi um programa que uniu muito as pessoas. Hoje eu tenho um cliente que tem 20 anos e fala assim, eu te assisti, eu era criança. Que doido, né?
Hoje é minha cliente, super mocinha, e fala, eu te A via. gente tá em 2025, São 11 né? anos. 11 anos. E tem uma parte também que você... Como são as ligações da vida, né? Eu vou falar uma, depois já fala outra, só pra galera entender. Aquela hora que você vai na casa que era do Dinho dos Mamonas, e é muito louco, porque na hora que você começa a falar, você vai se emocionando, dá pra perceber que você tava muito emocionada ali, e o mais doido de tudo é que, assim, vocês não tinham visto nada, não sabiam onde vocês estavam, e você vai falando, você vai dando com tanto detalhe que você fala, mano, como assim? Tipo, aí você acredita mesmo, como você se emociona, porque o Dinho, né, os Mamonas foram, assim, uma banda maravilhosa, assim, tipo, no sentido de arrastar multidões, criançada. Eu tinha 6 anos, né, quando o Mamonas teve o acidente, e assim, era uma febre, eu tinha fita, todas as crianças, até hoje, qualquer lugar que você coloca no Brasil, todo mundo sabe cantar Mamonas. Então, assim, ele arrastou um negócio muito grande. Então, tipo assim, toda vez que fala dos Mamonas, toda vez que mostra eles, dá vontade de chorar. Quando eu assisti o filme, apesar do filme ser muito criticado, mas apesar da crítica do filme, mas ele traz a nostalgia de você rever os meninos e as brincadeiras, as músicas te levam, né, te dá uma nostalgia. Então, eu acho que eu consigo entender quando você tem aquela emoção, sabe? Que, tipo, acho que trouxe, né, aquela emoção de tristeza de ter perdido um ídolo legal e também de alguém que trazia um amor pra galera, O né? que eu senti na hora foi muito que aquilo não precisava ter acontecido. Porque quando você vai olhando as cartas vão mostrando que algo saiu do controle. E esse algo saiu... Ó, me arrepia quando eu lembro. Caramba. Porque você consegue ver, na figura metafórica da subida do avião, as cartas não falavam do avião, não sabia o que era. Sim. Então eu vi uma subida de forma metafórica de alguma coisa, algo saindo do controle e aquilo que tinha uma grande efusão, que aquilo que era uma grande... Olha, inteira, eu tô arrepiada. Despenca. E aí começa a me dar falta de ar. E eu tinha um baralho que há 20 anos eu não usava, chama Salvador Dalí. Eu comprei na época da faculdade e eu odiei ele. Eu falei, que coisa horrorosa esse baralho. Joguei numa gaveta. Sim. Quando eu fui pros paranormais, eu fiz assim. Tô indo fazer uma coisa que eu não sei o que eu tô indo fazer lá. Porque eu não me inscrevi pro programa. Sim, você foi convidada, né? Você falou. Foi um negócio muito louco. E aí, eu falei, o que eu tô fazendo lá? Não sei, então eu vou pegar esse baralho aqui, ó. E ele tem um sol que é dessa cor. Caramba. Foi a hora que eles falam embaixo, plim plim, né? Que quando você vai acertando, eles falam embaixo. Isso. E eu falei, tem um troço amarelo, tem alguma coisa muito aqui. Quando você fala da Brasília amarela, você fala da amarela e os caras tacam a imagem da Brasília. Eu falei, mano, como assim, Se cara? você tivesse me falado, eu trazia o baralho. Porque puxou a Brasília. É que eu queria te fazer essa surpresa, entendeu? Aí, Não, como você legal. falou, você falou do amarelo, eu falei, mano, que louco. Porque eu vi um amarelo e eu falava, primeiro, que a gente tem subida meteórica, coisa que perde o controle, cai, daqui a pouco vem aquele sol amarelão de um baralho que eu odiava. Uhum. E aí eu comecei a usar esse baralho direto, depois dos paranormais, ele ficou um tempão na minha vida e aí eu aposentei pra não perder, pra ele ficar uma relíquia. Sim, sim. Mas o amarelo veio dali. E assim, eles cobriram tudo. Eles Cobriram os quadros. eles cobriram... Porque tinha tudo, né, dos Mamonas, tinha tudo lá dentro. A gente E chega a aí eles microfonar, eles microfonam a gente, dá até vergonha de fazer xixi, por exemplo. Porque sai tudo. Porque o microfone vem aqui nas costas. Então, foi um programa muito sério. Sim, muito sério. dá pra ver. Pra foi. quem acha, ai, marmota, não sei o que, vai cuidar da sua vida. Não, porque não é. foi muito sério. Não, se você assistir mesmo, você percebe que não é. E o Celso, A galera fica emocionada. O Celso, ele queria verdade naquilo. E o Celso era foda porque ele ficava cutucando, né? Que nem tem uma hora que o Edu fala assim, foi aqui. Falou, tá bom, você falou que foi aqui, mas teve mais um lugar que você também acha. Onde que é esse lugar? Ele quer que mostre o lugar. Ele quer. Aí fala, mano, não, ele ficava cutucando, assim, você lá emocionado, ele... Teve Falei, a prova do rato, ele tava me atrapalhando. Puta do rato foi foda. O Celso tava me atrapalhando, porque ele tava no meio do caminho e eu plá. Sai. Eu falei, aqui, ó, é a porta 3, é a porta 3. A hora que eu tive o negócio, eu falei, tipo assim, eu empurrei ele pro lado e fui correndo. Sai. É aqui, aqui, aqui. Então, Nossa. ele era bem enérgico, tanto que teve uma prova que ele mudou. Ele desconfiou que pudesse ter vazado aquela prova e ele mudou a prova em cima da hora. Inteirinha. Que Ele louco. foi muito, muito, muito fantástico. Porque eu acho que é isso que é fantástico. Não, né, isso que é legal, Yuri? porque mostra a força e a seriedade do trabalho de vocês, Não ia né? ser legal se não fosse Não, assim. ia ficar chato, ia ficar... Já ia descredibilizar também, né? E aí tem mais uma coisa que... Ó que como são as ligações, né? Que aí eu tava pensando nisso, porque assim, uma vez eu tava conversando com o Edu, e aí eu falei sobre a Nádia Haddad,
que ela teve um programa lá na Rádio Mundial, quando ainda chamava Rádio Mundial, e aí eu tive a oportunidade de conhecer, de conversar com ela, e ela me deu o privilégio de poder entrevistar ela lá na rádio também. A gente tem uma entrevista com a Nádia Haddad no meu canal, na época que nem existia ainda o Terça Nobre, mas ela foi muito gente fina comigo, ela aceitou me dar entrevista, ninguém nem sabia quem eu era. Ainda não sabe, mas lá na rádio, tipo, foi... Dá pra colocar o link, por exemplo, nos comentários desse vídeo? Dá, vou colocar. Sabe que podia pôr esse da Nádia pra eles verem seu? Podia colocar, de repente, os links dessas provas aí que vou colocar, dá pra colocar o link tem um link, tem uma playlist no YouTube que tá com todos os episódios. Eu achei essa playlist. Então, aí, tipo, coloca embaixo, você que tá assistindo, dá um look aí. Não, é muito, vou colocar, é muito, muito interessante. Então, assim, aí eu tive essa oportunidade de conhecer ela na rádio. Aí, um dia o Edu comentou, falou assim, aí eu falei que a Nádia tinha programa lá, a Nádia já teve programa aqui, falou, eu conheci a Nádia uma vez. Só que na hora que ele falou, eu não prestei atenção direito que ela tinha participado dos Paranormais. E aí depois que eu fui ver que ela participou, e vocês tinham que descobrir quem era aquela pessoa, e essa pessoa era a Nádia Haddad. Aí eu fiquei pensando, mano, olha que loucura isso, porque assim, hoje eu trabalho com o Edu, eu faço o podcast com você vai lá na rádio também, a Nádia teve programa na rádio, foi na rádio que eu conheci a Nádia, ela participou dos Paranormais, e olha que loucura, tipo assim, eu consegui conhecer vocês, e aí depois de muito tempo que eu fui assistir, foi em 2014, eu fui assistir agora, em 2025, e eu falei, mano, a Nádia, eu conheço a Nádia. Aí você falando dela também, eu achei legal o jeito que você foi falando dela, que você não sabia que era ela ainda, né, aí você começou a descrever ela através da paranormalidade, das suas cartas também, e aí foi batendo as coisas que você falava, e aí eu comecei a pensar nisso, falei, caramba, eu preciso falar sobre isso com a Selena, eu tenho que falar isso pra ela. E aí, só pra você entender o contexto também de tudo, pra galera entender onde eu quero chegar, essa semana mesmo, eu tava fazendo umas edições de vídeo, aí eu fui procurar um vídeo que eu precisava achar do podcast, e aí eu achei um trecho que eu cortei de você cantando lá na rádio. A música das Zizi Posse, né? Inclusive, eu viciei nessa música, acredito. O pessoal adora esse vídeo que você fez. É muito bom. Aí eu falei, pô, nossa, que daorinha. Aí eu comecei a olhar assim, aí eu fiquei pensando, sabe? Uma vez eu citei isso, né? Quando eu fazia o programa de futebol lá na Rádio Show, que tinha o Matheus Carriere, que fez SBT, fez Casa dos Artistas, um monte de coisa, né? E aí ele participou um pouquinho com a gente do programa. Eu brinquei assim, falei, pô, a vinda do Matheus Carriere é como se fosse o Hector Bonilha quando visita a Vila do Chaves, que é o ator lá. E aí, tipo assim, aí eu comecei a olhar pro vídeo com você cantando e você conversando comigo, dando risada. Eu fiquei pensando, caramba, que da hora, eu conheço a Selena, a gente tem amizade, e ela é uma pessoa real. Porque assim, a gente vê às vezes na TV, às vezes a gente vê em outras coisas, e a gente não consegue entender como que é a pessoa na essência. E assim, eu não te conheço pra dizer, nossa, eu sei a essência da Selena, mas acho que a gente conversa aqui, essa troca que a gente tem e as coisas que a gente se identifica também, não sei, eu fiquei olhando aquele vídeo, eu fiquei vendo tanta coisa num vídeo tão curto, sabe? E aí, não sei, eu acho que nesse vídeo eu consegui entender um pouco mais da sua essência, sabe? Tipo, sei lá, uma pessoa carinhosa, tipo, gente boa e também, sabe, apaixonante, vai, não tô dando em cima não, só tipo, sabe, uma coisa tão bonitinha assim, você cantando, eu coloquei a legenda, falei, meu, aí me deu esse, eu não sei nem que palavra que eu posso usar, se é inside, sei lá, me deu essa loucura na cabeça, falei, caramba, olha que ligação doida que é, porque tipo, conheci o Edu, aí através do Edu eu conheci a Selena, e aí depois que eu conheci a Selena veio pro podcast, e aí quando eu tava resolvendo falar de um tema do podcast, eu descobri que a Nádia também tinha a ver com esses dois, sabe, sei lá. Não, e onde a gente chegou agora, entendeu? Eu acho que tudo tem uma razão de ser. Quando eu venho pra cá, né, eu sempre falo isso pro Henrico e pras pessoas, eu gosto muito do jeito como você apresenta as coisas. Que nem você fala, estúdio, pode vir, não sei o que você faz a propaganda aqui. Você nasceu pra isso. Entende? Que bom. É um dom que você tem, que você for apresentar essa colherinha aqui, a gente pode brincar, vai ser diferente de como uma outra pessoa faz. Então, nada é por acaso. Tem alguma coisa por trás disso, sabe? Tinha que ser a gente, tinha que estar aqui, tinha que ter o Edu, tinha que ter a Nádia. É muito legal essa sensibilidade que você tem de fazer esses links, né? De fazer essas... Porque tem gente que é uma topeira e não consegue perceber uma coisa com a outra. Você já acha o contrário disso.
Já acho que você vai muito ali no profundo. E eu fico feliz de falar, de contar essas coisas para vocês. Vocês vão saber agora que eu não sou mais uma boca suja só que vem aqui e fica polemizando com as histórias lindas e românticas do Eury e eu estragando. Agora vocês sabem que eu faço mais alguma coisa da vida. Mas é diferente, né? Ali no Paranormais também, que nem você falou, aquele dia você falou que você falava um pouquinho mais baixo, né? Sua voz saía baixo. Mas por que você acha que você falava baixo? Você tinha vergonha? Eu morro, eu sou super tímida. Eu tive que ir na marra, né, tirar essa timidez, mas lá, assim, são 60, tanto que nas provas de estúdio, a da Nádia, a da Aranha, teve provas de estúdio que eu não fui bem, a do quadro, por exemplo, toda vez que era estúdio, a gente olhava lá, tinha 60 pessoas olhando pra você, aí você tava tirando as cartas, vinha um troço aqui em cima, era uma câmera também, né? Que vinha, porque a câmera queria focar, não tem sensitivo que consiga como, né? se concentrar. Quando as provas eram de crime, que a gente tinha externa, eu já linkava com o lugar. Aí eu falava, era só o Celso, tinha um câmera ali naquele canto, mas numa sala, num motel, não cabia 60 pessoas. Entendi. E cada um conversando de um assunto aleatório. Então, ali eu me desempenhava melhor nas provas de crime. Se você for ver, foram as que eu mais... Sim. O Edu também fala isso, né? O Edu fala que pra ele era melhor quando era assim, do que essas meio que... Acabava sendo uma coisa meio de adivinhação, né? Era uma coisa meio... Não era tão paranormalidade, né? Era meio que às vezes, até um chute, né? Tinha uns que chutavam, né? Aquela do nome é muito engraçada, né? Que eles tinham que colocar a pessoa no nome, com a rodinha certinho com o nome dela. Tipo, você podia pegar e colocar qualquer um lá e falar, tinha 5 caras pra você chutar, você acertava 2, 3, beleza, fiz ponto. Eu acho que eles fariam diferente as provas se fosse agora, assim, elaborar. Porque eu acho que como era a primeira vez, na verdade, pra quem estiver interessado, isso é um formato que chama Psychic Challenge. Isso tem 22 países, isso. 22 países já fizeram esse formato. E são pessoas psíquicas que vão adivinhar. Eu fiquei muito impressionada, porque quando me chamaram, eu falei, oi, o que vai ser isso daí? E aí, eles me falaram, vai ser mais ou menos isso. Assiste o Psychic Challenge. Sim, então, entendi. assistam. E tem uma prova da Janis Joplin que eu fico impressionada com a médium, porque a médium sente todas aquelas coisas da Janis, né? E aí ela com o dinheiro que ela saiu, ela aperta esse dinheiro na mão e ela morre com aquele resto do troco que ela estava gastando ali na rua. Enfim, dá uma olhada para vocês verem, dá uma olhada também se te interessar, porque esse era o formato. Então, o Silvio aprovou através de um piloto que a gente fez. E nesse piloto, que não foi ao ar, tinha a mesma prova que teve nos Paranormais, só que não era para as mesmas pessoas, era para os que ele queria. A gente era como se fosse assim, se o Silvio aprovar, a gente compra o formato. Então não foi ao ar. E eram 12 carros, né? E aí era a Regina Volpato que estava apresentando. E o que acontecia? Um vento. E as cartas, e a Regina, vai pôr uma mesa aqui para ela ou não? E aquele monte de carro, e o vento, era carta voando para todo lado. Um correndo atrás da carta. Olha, não pega. E eles deram um chaveiro da Torre Eiffel pra gente saber. Aí, em tese, era o carro mais chique, mais fino. É isso que é o tal do adivinhar. Deixa eu chutar. Entendi. Você não pode racionalizar. Ou você vai usar a sua intuição, ou você vai usar a sua razão. Você tem que escolher. Sim. E eu lembro que no final ficaram 2 carros. Um prata e um preto. Era um prata e um preto, grandes, pequenos e tal. E eu perguntei aí ela falou e eu falei assim, tô entre esses 2. E aí eu perguntei assim, se um tem um porta-mala grande e o outro tem um porta-mala pequeno, eu falei pro baralho, a pessoa que está no porta-mala, ela está confortável ou desconfortável? Eu perguntei pro baralho. Embaralhei, rato enforcado. Desconfortável, saí correndo, igual eu fiz com o Celso. Tá ali, no carro desse tamanho. Aí ela, você tem certeza? E na hora que a pessoa fala isso, você pensa, não. Ferrou, errei. E aí abriu e a pessoa tava dentro. Caramba, Então, que louco. É muito louco, é um teste que nem a gente sabe direito o que vai dar o resultado, mas acabou me testando como pessoa, sabe? Eu tive que resistir ali, imagina. Você tá em cadeia nacional, né? Sim. Você ficou triste de não ter ganho? Você queria ganhar? Primeira coisa, o diretor chegou pra mim no primeiro dia e falou assim, você vai dizer, eu vou ganhar esse programa. Eu falei, não vou. É porque tem uns que falam mesmo, tem uns que falam, eu vou ganhar. Não, mas ele que manda, você falar. Uhum. Tipo assim, olha pra câmera e diga, eu estou preparada pro jogo. Essa parte eu disse. Sim. Eu vou ganhar esse programa. Eu falei, não vou falar. Aí ele, por quê? Eu falei, porque quem vai ganhar é um homem.
Você já sabia. Já sabia, já tinha visto nas minhas Ah, cartas. é verdade, você comenta isso uma no palco com o Celso. Aí eu falo, como é que eu tô aqui pagando de sensitiva e vou dizer que eu vou ganhar o programa, sendo que eu sei que, que não sou eu? Muito louco, eu né? nem sei se os diretores de lá gostam muito de mim, porque tinha umas coisas que eu meio que bugava, assim, sabe? Eles eram legais, foram sempre muito legais comigo, mas eu não gostava muito de fanfarra, sabe? Entendi. Assim, de coisa que saía um pouco do... Porque quando é meio... já era mais circo do que realmente... Porque também tinha muito folclore ali, né? Sim. E aí tem que ter por causa que é televisão. Essas coisas vendem, né? Não adianta dizer... É que nem o pessoal fala de hipnose. Aí tem gente que fica brava com esse negócio dessa hipnose. Aí eles até chamam hipnose de circo e tal, quando tem essas coisas. Mas isso, se você chegar e falar de uma maneira só séria, às vezes a galera não vai ficar tão presa do que aqueles negócios que o cara faz, manda mastigar cebola, essas coisas. Se tivesse só Selena lá, o programa não ia ter audiência. Então tinha que ter os... que dava os negócios, assim, que tinha uma galera meio... binde na cabeça, mais um chapéu, né? Desse tamanho, colorido. Tinha que ter, forçada, porque eu não conseguiria fazer isso. Entendi, é uma parte do circo, né? Mas, muito bom saber mais sobre isso, porque, assim, quando eu comecei a assistir, né... Aí eu falei, agora eu quero saber, eu quero perguntar pra ela. Porque eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, eu ainda falei, vai lá no meu podcast. Aí você falou assim, mas eu não quero falar sobre minha carreira. Lembra que você falou isso? Eu não lembro, você não foi vida pessoal? Você falou que não queria falar muito sobre sua carreira. Tipo, no modo geral. Eu falei, fala sobre o programa, vamos falar de outra coisa. Aí eu falei, não, beleza, eu quero falar de relacionamento, não sei o quê. Aí você topou, aí por isso que eu não tocava tanto no assunto, mas aí dessa vez, que eu acho que ao longo dos episódios que você participou, você sempre trouxe alguma coisa também do programa, uma lembrança e tal. Eu falei, acho que agora de repente dá pra gente falar um pouco mais. Eu acho que Muito, muito legal. Eu acho que no fundo eu não aceito muito isso, assim. Quando você fala da minha carreira, eu tentei buscar o sentimento agora do porquê. Mas eu acho que no fundo eu não aceito isso que eu faço. Entendi. Foi colocado pra mim, foi uma missão. Missão dada, missão cumprida, esse é meu lema. Então, um belo dia eu tive que largar 2 escolas que eu dava aula para viver do que eu vivo hoje, Sim. Que é como uma conselheira, como uma pessoa que faz predição de futuro de pessoas que estão desesperadas. Eu saio daqui, meu telefone está com 30 mensagens, está todo mundo... E aí eu entendi que Deus tinha me mudado de patamar, só que não era o que eu sonhava. Se alguém tivesse me dito lá, com 10 anos de idade, com 12, quando minha mãe começou a me ensinar a ler carta, é isso que você quer para sua vida? Eu tinha falado, tá amarrado. Não. Mas ou eu fazia, porque isso também me fez dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos. Sim. Né? Os meus filhos hoje, se eles têm uma vida melhor, uma vez que eu não tenho colaboração paterna, isso é óbvio, eu sempre falo, eles só têm isso graças a Selena Fortuna, que nasceu no Portioli. Entendi. Porque a que dava aula tem outro nome. Sim, sim. Então, muito há 11 anos eu nasci. Então você é um bebê. Há 11 anos a Selena Fortuna nasceu. E como num passe de mágica, eu vou aparecer com o bonezinho do Terça Nobre. Eu ia falar do Terça Nobre, do estúdio Pode Vir. Vamos fazer então a mágica? 1, 2 e... E como num passe de mágica, estou aqui, personalizei com o meu boné do estúdio Pode Vir. Eu falei que ele ia voltar essa semana, ele voltou, olha só que maravilha. Para você que está ouvindo pelo Spotify, eu vou explicar agora como que funciona o estúdio Pode Vir. Então você que está no YouTube já está vendo. Seguinte, você que tem vontade de ter o seu podcast, chegou o grande momento. Esse aqui é o Estúdio Pode Vir, onde você pode ter o seu projeto audiovisual, seu podcast, programa de entrevista, ou de repente se você quiser fazer uma externa também, dá para fazer. É só você combinar, @Estúdio Pode Vir, segue lá no Instagram, tá aparecendo também o telefone aqui na tela, liga, entra em contato, vê certinho a questão de preços, horários. Para você é o seguinte, do lado da Estação Paraíso, você desce na Estação Paraíso do metrô da linha azul de São Paulo, atravessa a rua, já é o prédio do Estúdio Pode Vir. Horários alternativos, pode ser na parte da manhã, tarde, noite também. É só combinar. @Estúdio Pode Vir, segue lá. Tira esse projeto do papel. O ano tá acabando, mas ainda dá tempo de você já começar a planejar e fazer o seu podcast, tá bom? Não esquece, @Estúdio Pode Vir, aqui é onde é a casa do Terça Nobre, beleza? E também falar pro nosso parceiraço aqui, @HistóriaEC, onde você vai comprar os seus presentes de Natal para você, para sua família, seus amigos. Inclusive, é lá que você vai comprar a minha camisa do Palmeiras de presente, que eu vou ganhar, tô esperando já. Tô esperando um fone e uma camisa do Palmeiras, tá bom? @HistóriaEC, segue lá. Presente para você, para a família, e o Natal chegando, você já garante o presente da galera. Telefone é embaçado, é celular, smartwatch, relógio, fone, esses fones sem fio também, que tá na moda, óculos, relógio. Segue lá e acompanha certinho os preços e promoções do final do ano, beleza?
É isso. Fiquei feliz que você falou, você nasceu pra fazer isso. Eu falei, agora eu fiquei me achando. Nasceu. Ó, Sabe que obrigado. agora que você tava falando, eu tenho um problema que eu considero legal. Mas algumas pessoas consideram. Eu não consigo elogiar se não for de verdade. Tanto que eu vou na maternidade, os nenês são feios. E eu digo, ai que fofinho, eu nunca digo, ai que lindo. Ai, que joelho. Não, ai, é fofo, Bebê porque é com fofo. cara de joelho, né? Mas bonito, meus também não eram. É, que bebezinho recém-nascido é uma carinha, né? O Henrico, tadinho, quando ele nasceu, ele parecia uma coruja. E a Ele gente sabe disso, você fala isso pra ele? sabe, o apelido dele era Corujito. Olha só. Falava assim, Corujito acordou. Então eu tenho um lance assim. Então quando eu te falo, vem muito do coração. E isso é uma coisa que eu gosto de ser assim. Por quê? Porque aí quando eu te falar ao contrário, você vai acreditar em mim. Entendi. Quando eu falar, Uri, menos. Você vai Segura. acreditar em mim, entende? Então eu Segura a gosto emoção. disso da credibilidade. Você nasceu pra isso. Não é só pra isso, não. Tô falando. Obrigado. Você consegue... Quando você tava falando agora, eu já pensei assim, vou falar com o Anderson, quanto que custa pra patrocinar aqui também alguma coisa. Aí, ó. Pra eu ir fazer propaganda. Bora. Eu Vamos gosto. fazer. Mas obrigado mais uma vez. E também por você abrir um pouco mais, né, sobre os bastidores, como foi sua participação. Por mim, que nem eu falei, a gente pode fazer um episódio inteiro falando disso, né? Aquele dia eu queria que a gente falasse sobre a sua adolescência, que você teve banda. Dá pra gente Tem bastante explorar muita coisa. Então foi muito legal esse episódio. É sempre bom quando você vem também, você faz parte aqui do time, né? E eu fiquei feliz, assim, de ter percebido essa ligação toda. Não sei aonde vai chegar, mas eu achei muito louco isso, né? Porque se eu olho pra trás, assim, em alguns momentos, eu vejo, tipo, eu não consigo imaginar. Quando eu era molequinho, assim, algumas coisas que aconteceram comigo, eu não me imaginava num lugar que eu tô hoje. Tipo assim, não que eu falo, nossa, eu venci na vida. Não é isso, mas é que se alguém falasse isso pra mim, sei lá, quando eu tinha uns 16 anos, que eu tava frustrado com algumas coisas, ou um pouquinho mais tarde, até quando eu tava fazendo o curso, e eu fui motivo de piada por algumas pessoas, o pessoal me chamava de ex-BBB, falava, o cara do BBB aí. E eu nunca fiz BBB, só que eles falavam que eu tinha cara de quem participou de BBB, e isso era, mas não era de um jeito bom, era de um jeito zoeira, tipo, de tirar sarro de mim. E aí eu acho engraçado porque essas pessoas que falavam isso, que me zoavam, assim, um dia o cara se referiu a mim como uma pessoa muito pequena, sabe? Tipo assim, Aí fez assim, tipo, e aí fazia pra você que tá só ouvindo, eu tô fazendo o gesto de como se a pessoa fosse bem pequenininha, minúscula. E o cara se referia a mim assim, como minúsculo. E assim, são lixos de pessoas que hoje, graças a Deus, eu nem vejo a cara e não estão em lugar nenhum. Eles eram tão fodões e eles não fizeram... Continuam no mesmo lugar. Não terminaram o curso, ou terminaram, nem sei se pegou o diploma, não trabalha na área. E eram pessoas que zoavam, sabe? A minha vontade de ter programa, meu sonho. Eu sei que eu ainda tô no caminho, né? Tem muito caminho pra percorrer, mas quando eu olho hoje, eu falo, putz, que louco, né? Que da hora. Tipo, já é um lugar diferente do que eu imaginava. Lógico. Então, só quem falasse pra mim, eu falava, pô, mano, acho que não. Então é muito legal, sabe, ter alguém assim, acreditando no meu sonho. Porque assim, só o fato de você vir aqui, que nem você falou, você dispõe o tempo, né? Porque você é uma pessoa que tem muita coisa pra fazer, você sempre tá sempre ocupada, cheio de coisa pra resolver e tal, mas você tem aqui, você não diria abrir mão, mas você dedica um tempo pra participar do programa, porque você acredita, né? Então, isso é muito legal, então obrigado por acreditar também aqui. Eu te falei desde o fazer começo. parte, de verdade. Eu gosto do que eu faço aqui. Eu gosto da sua maneira de abordar as coisas. E eu realmente acredito. Então, é claro, pra mim eu tenho um lema. A gente não sabe nunca pra onde a gente tá indo. Mas a gente tem que ir. Tem. E que quando a gente chega lá, Segue. a gente descobre. Perfeito. Então, isso é a fé. Esse é o princípio da fé. Você ir mesmo sem saber. E tudo bem, a promessa é você descobrir no final. Mas você sabe que tem algo bom pra você, porque você tem fé, você acredita naquele que... Então, eu acredito que certas coisas demoram a ser explicadas, inclusive o tamanho do Bilal desses seus amigos. Por quê? Porque eu acho que homem que fala mal de outro homem tem Bilal pequeno. E eles não eram nem. brincando, mas não Eles tô. não eram nem meus amigos, eram só colegas de turma. Pessoas frustradas, eu brinco, Nem a falo metáfora... amigo porque não é, não. A metáfora do Bilal, mas é pessoa frustrada, pessoa que olha aquilo que gostaria de... Enfim, gente assim a gente nem dá palco. Sim. Você sabe do paradeiro de todos eles? Não, sumiu mesmo, de verdade. Ah, que bom. É tão Não tenho- invisível que ninguém sabe onde tá. zoado. Entendeu? Mas obrigado mais uma vez, obrigado por ter Obrigada a vindo. você.
por me Terça convidar. Nobre agradece sua presença. Obrigada, Euri. Tamo junto. E essa questão, depois se você quiser assistir umas outras provas e a gente comentar, a gente pode fazer um pouquinho por dia. Bora, A a gente gente fala. sempre trazer um pouquinho dos paranormais Porque aqui. para os médiums que podem estar assistindo, de repente um outro nicho de pessoas que começa a também vir aqui, porque tem agora, né, o projeto do Edu. Tem, né? E é Mistérios Paranormais, Mistérios né? Paranormais, já vai ser o 2. E você já tá participando, né? Então, tô lá. Daí a gente, quer dizer, isso tudo vai ter continuidade. E aí Legal. as pessoas vêm pra cá e obtêm essas Quando sair a atualizações. temporada, o Edu falou, acho que é janeiro que sai. É Não tô um leve sabendo. spoiler. Talvez É. acho que vai lançar em janeiro. E aí, lançando, eu vou trazer aqui, vou falar pra galera. E aí você conta mais também. Não vamos falar agora, porque senão vai dar spoiler, né? Então dar. espera tá no ar, aí você vem e conta também dessa nova experiência, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer a galera que veio até o final com a gente, é sempre muito importante. Obrigado ao Anderson, acreditando também no programa, pilotando a nave mãe, sempre junto com a gente, desde o começo aqui, um irmãozão, um amigo que eu ganhei. Obrigado, Anderson. Obrigado também aos fiéis escudeiros que estão sempre com a gente aqui assistindo, ouvindo o programa, mandando mensagem, falando que ouviu. Então, obrigado de verdade. Um beijão pra minha mãe, Dona Tânia, toda a família, os amigos que estão sempre com a gente aqui. E na semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Valeu, Selena. Valeu, galera. Obrigada. Tamo junto.